Bíblia, por favor, no livro dos Reis, no capítulo de número 20, segundo Reis, capítulo 20, segundo livro dos Reis. Quero de verdade que você permaneça com a Bíblia aberta. Eu queria que você pudesse acompanhar essa leitura, essa passagem. O tema que o Senhor tem colocado no nosso coração é: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Ou põe em ordem a tua casa. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o tema. O texto que nós lemos, a passagem de 2 Reis, capítulo 20, você também encontra esta mesma passagem no livro de Isaías, no capítulo de número 38, capítulo 39, e em 2 Crônicas, capítulo 32. São passagens correlatas que tratam desse mesmo assunto. O texto aqui é muito maravilhoso. Isaías, que é o profeta, Ezequias é o rei, e Ezequias está doente. E ele está doente de uma doença mortal, uma doença para a morte. E o profeta entra dentro da sua casa, vai até lá o palácio e manda Ezequias colocar a sua casa em ordem, porque ele morrerá e não viverá. Diz a palavra de Deus que Ezequias começa a chorar, vira o rosto para a parede, e ele lamenta, chora, e diz a palavra de Deus. Esse texto é maravilhoso, ele é cercado de uma série de coisas maravilhosas. Diz a palavra de Deus que Ezequias pede um sinal, e eu nunca vi isso acontecer em nenhum texto da Bíblia. Deus diz que vai curar, e o cara ainda pede um sinal para a cura. E o profeta, e ele pede não para que o sol seja adiantado, mas a certeza de que ele ia ser curado é que o sol retroceda no relógio de Acais. A sombra, melhor dizendo, ela deveria voltar, retornar, como um sinal de que ele seria curado. Diz a palavra de Deus que ele é curado. E é importante a gente entender aqui dentro desse texto quem é Ezequias, quem foi Ezequias. O texto nos diz em 2 Crônicas que Ezequias foi o homem que reabriu as portas da casa do Senhor. Ezequias restaurou o templo. Ezequias restaurou o culto verdadeiro. Logo no seu primeiro mês de reinado, Ezequias reverteu, mudou a situação daquele império, daquele reinado que estava em descaso, vindo do seu pai que se chamava Acais. Ele reorganiza os sacerdotes, Ezequias derruba os altares de idolatria, ele faz uma verdadeira purificação no templo. Ezequias restabelece os sacrifícios, ele organiza os levitas para louvar ao Senhor. Ezequias restaura a adoração para que ela passe a ser agora de acordo com a lei de Moisés, e até uma serpente que Moisés havia feito muitos anos atrás, chamada Neustã, ela foi levantada lá no deserto. Você deve lembrar desse texto. O povo agora estava adorando essa serpente como se fosse um ídolo. Diz a palavra de Deus que Ezequias destruiu essa serpente. Ele é aqui um homem que é radical na sua maneira de interpretar a lei de Moisés e a vida espiritual para a sua nação, para o povo de Judá. Ezequias, ele reinou durante 29 anos.
Foram 29 anos de reinado. Ezequias, ele arruma a nação. Ele organiza o cenário nacional. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem exemplar. É um homem que busca Deus. Mas mesmo assim, diante de sua vida com Deus, vida de oração, Deus estava aqui chamando Ezequias para arrumar a sua casa, para colocar a sua casa em ordem. Deus, ele sai do foco do trono da vida de reinado de Ezequias e ele vai para a parte mais íntima da casa de Ezequias. Ele vai até o quarto do profeta. Deus envia o profeta Isaías e mostra ao rei daquela nação que o homem não é o que se apresenta a ser quando ele está sentado no seu trono de reinado. Ele não é o que ele se apresenta a ser quando ele está diante de uma postura, diante de uma atitude de rei. Deus vai no canto onde poucas pessoas têm acesso na vida de outra pessoa. O profeta Isaías, através da palavra de Deus, vai na casa do rei Ezequias, vai no quarto do rei Ezequias e declara: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E esse tema é um tema muito sério para pregarmos em um culto da família. Porque muitas famílias estão beirando a morte. Deus aqui está não somente com os seus olhos fixados na nação, ele olha agora para a casa de Ezequias. É muito comum, meus queridos irmãos, e note isso, preste atenção nisso, pensarmos que Deus, por estarmos assim apresentando um excelente trabalho na igreja, uma excelente performance na nossa vida, seja secular ou na nossa vida de igreja, é muito comum que nós pensemos que Deus não queira colocar nada em ordem na nossa casa, porque as coisas estão indo aparentemente bem. Mas isso é um engano. Nesta noite, Deus está falando conosco. Deus está falando com a nossa casa. Ele tem o interesse de que coloquemos a nossa vida em ordem. Glória, glória a Deus. Nós que somos obreiros, que trabalhamos na obra de Deus, que nos dedicamos com as coisas santas, que nos preocupamos com as coisas do altar, muitas vezes acabamos nos esforçando demais para estas coisas e nos esquecemos da nossa própria casa, nos esquecemos da missão que temos como pais, mães de família, como homens de Deus. Deixamos os nossos filhos jogados à própria sorte, à sorte da internet. Nós esquecemos a missão que nós temos como homens e como servos de Deus. Precisamos nesta noite, queridos irmãos, e eu falo isso daqui com muito temor, com muita seriedade, deixar em nossos filhos marcas profundas. Precisamos deixar marcas que blindem a nossa casa, marcas que deixam assim impressas na mente, na vida dos nossos filhos, que eles não esqueçam nunca. Aleluia! E é nesse contexto que o profeta Isaías entra na casa de Ezequias. E ele diz: põe em ordem a tua casa, Ezequias. Nós vivemos dias, meus queridos irmãos. Vivemos dias, e eu digo isso com muito temor, que muitas casas estão aparentemente de pé,
estão aparentemente bem, mas estão totalmente desorganizadas. São casas que não caminham em acordo com a palavra de Deus. São casas que estão vivendo assim uma verdadeira bagunça. Não tem dentro destas casas diálogo, ensino espiritual. Não tem dentro destas casas direção de Deus, visão de Deus. Quando Deus visita o rei Ezequias, ele não começa falando dos milagres, ele não começa falando de cura, ele não começa falando do que iria projetar no reinado de Ezequias. Ele começa falando de ordem. Ele diz: põe a tua casa em ordem, Ezequias. E nesta noite, meus irmãos, nós que somos líderes, pais de família, mães de família, servos de Deus que estamos aqui nesta noite, eu peço que você ouça. Se você veio nesta noite pedindo para que o Senhor fale com você, eu peço que você ouça a voz do Senhor falar ao teu coração neste lugar. O que Deus faz, meus irmãos, quando Ele deseja arrumar a nossa casa? O que Deus faz quando Ele quer organizar a bagunça da nossa vida? Quando Ele quer colocar as coisas no lugar, o que Deus faz? Primeiramente, o texto nos diz que naquele tempo, versículo 1, olhe para a Bíblia. Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi até ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não viverá, Ezequias. A primeira coisa é que Deus visita a casa do líder. Veja, Deus não visita o rei aqui somente. Deus visita a casa de Ezequias. Deus não te olha como pregador, Deus não te olha como mestrando, como doutor, como professor de teologia, como pregador, como pastor. Deus te olha como alguém que é um líder da sua casa. Deus te olha como alguém que precisa ouvir a sua palavra. Deus fala com Ezequias como rei, é verdade, mas aqui ele fala com Ezequias como chefe da casa. A expressão que o texto nos coloca é: põe em ordem. Põe em ordem aponta para restabelecer, estabelecer comando. O que Deus estava dizendo para Ezequias era: Ezequias, estabeleça comando. Ezequias, coloque em ordem na sua casa. Ezequias, estabeleça a autoridade, seja autoridade. Você é rei desta nação, mas você precisa ser autoridade na sua casa. Ezequias deveria dar um comando à sua família. Ele deveria organizar a sua casa, não somente para o presente, mas Ezequias deveria pensar também na organização da sua casa para o futuro. A palavra casa aqui não é somente moradia, meus irmãos. Quando Deus diz para colocar a casa em ordem, Ele está falando: coloque a sua família em ordem, os membros da sua casa, aqueles que pertencem à sua casa. Quando ele está dizendo coloque a sua casa em ordem, ele está falando de herança. Quando ele diz coloque a sua casa em ordem, ele está falando de legado, de linhagem, de sucessão, de valores que precisam ser ensinados por mim e por você. Deus está visitando líderes de casas aqui nesta noite, meu querido, minha querida irmã. Eu não sei se você tem ouvido esse tipo de pregação, mas Deus está falando aos nossos corações. Deus não estava falando para Ezequias apenas do palácio. Deus estava falando para Ezequias da sua família.
dos herdeiros. Deus estava dizendo a Ezequias: conserte o que você deixará para você depois, conserte o que você deixará para os seus filhos, porque não basta sustentar a sua casa, não basta trazer pão, não basta dar roupa, não basta dar sapato. Ezequias, é preciso que você seja um professor dos seus filhos. Ezequias, é preciso que você seja um discipulador, é necessário que você seja um mestre da sua casa, é necessário que você ensine o seu menino no caminho que você deve andar. Assuma a responsabilidade espiritual da sua casa, Ezequias. Sabe, meus irmãos, a responsabilidade começa pelos líderes. Porque o texto mostra claramente aqui que Deus não chama os sacerdotes. Deus aqui não está falando com o povo. Quando Deus bate no sacerdote, a gente bate palma e diz: bate mais, Jesus, dá, Jesus. Quando Deus fala uma palavra dura contra os pastores, a gente se alegra, meus irmãos, a gente vibra. Mas aqui Deus está falando para o líder, não está falando para o rei. Deus está falando para nós, gente comum, gente que é pai de família, mãe de família, líder da casa, mãe da casa, homem de oração, gente que precisa estar atento com a sua casa. Deus está visitando a tua vida nesta noite. Ponha a sua casa em ordem. Quando o líder espiritual se omite, a casa se quebra, se desorganiza, a casa se bagunça. Casas que são fortalecidas são feitas com líderes espirituais presentes. Presentes não somente em casa, mas presente porque tem gente que é presente em casa, mas vive como se estivesse em outro lugar. Tem gente que mora na mesma casa, mas não habita aquela casa, ela está ali só de corpo presente. Do mesmo jeito que tem gente que vem para a igreja, mas o seu coração não está na igreja, está no Fantástico, está na série, está no filme, está em qualquer outra coisa. Mas Deus, nesta noite, nos chama como líderes espirituais para sustentarmos as nossas casas em oração. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Existem casas, meus irmãos, que as famílias frequentam a igreja, são crentes de domingo, vêm à igreja, mas nas suas vidas íntimas, no seu lar, na sua própria casa, não existe este contato com Deus e com a Bíblia. E muitos são pais ativos na obra, mas ausentes na vida dos seus filhos. Casais que oram em público, mas não oram em casa. Não tem vida de consagração em casa. A vida doméstica, a vida com Deus é uma desordem. Deus não ignora a desordem doméstica. Mesmo que sua vida seja uma vida de sucesso externamente, mesmo que você seja bem-sucedido, mesmo que você seja um sucesso lá fora, se você não for um sucesso na sua casa, é tudo por água abaixo. Apesar do aviso claro, a reação de Ezequias, aqui dentro do texto, não é exatamente o que Deus esperava. Penso eu. Porque Ezequias não resolveu o problema da sua casa.
Muitos de nós vamos ouvir essa mensagem aqui e dizer, não, isso que ele falou aí não é comigo. Ah, tem uma pessoa que eu conheço, foi com aquela pessoa. Ah, e tem essa mensagem vai dar certinha com uma pessoa que eu conheço, é a cara de um amigo. Ezequias não resolveu, porque Ezequias queria apenas ficar vivo, irmã Cremilda. O texto diz que ele faz uma oração. Ah, se todo crente tivesse beirando a morte, viraria um homem e uma mulher de oração, irmão Itamar. Se todo crente, eu não sei quanto tempo fazia, mas eu acho que Ezequias orava. Mas tem crente que só ora na crise. Tem crente que só ora na prova, só vai no embalo. Ezequias só queria ficar vivo, ele não resolveu o problema. Ele faz em segundo lugar uma oração que prolonga a sua vida, mas que não organiza a sua casa. Ele prolonga porque Deus dá a ele, meus queridos irmãos, 15 anos de vida. Ezequias vira o rosto para a parede, ora ao Senhor, e ele começa a dizer, Senhor, lembra de como eu tenho sido fiel a Ti. Ezequias diz a palavra de Deus que ele chora amargamente. E Deus ouve a amargura do coração de crente. Está pensando que Deus não ouve? Não, Deus ouve a amargura do nosso coração. Ele ouve o que você está pedindo. Ele sabe o que você está necessitando. O texto diz, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, por isso vou curá-lo. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Só que Ezequias faz uma oração centrada aqui só no passado. A oração de Ezequias, se você for reparar aqui, ele olha só para o passado, não olha para o futuro. O foco dele aqui é a sua própria vida. O seu motivo de oração aqui, seu argumento, é apenas o seu histórico pessoal. A vida dele, o quanto ele era bom. Ele não fala do futuro da sua casa. Não há nenhuma menção aqui à família, à sucessão do seu trono. Ele não ora pela sucessão do seu trono. Ele não ora pelo que ele acabou de ouvir do profeta. Ele só queria aqui ficar vivo. O choro de Ezequias, ele é um choro real, mas é apenas um clamor para que Ezequias fique vivo. Ele só quer ficar vivo. Podemos chorar diante de Deus e ainda assim Deus nos responder, meus irmãos, mas permanecermos com a nossa casa desorganizada. Desorganizada, porque Deus responde aqui no texto por misericórdia. Deus não responde pelos seus méritos. A verdade é que Ezequias não conhecia Romanos como nós conhecemos, porque o justo vive da fé e não vive dos méritos. Deus diz aqui no versículo 5, ouvi as suas orações, Deus vê lágrimas. Deus concede tempo a Ezequias, dá tempo, 15 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tempo, dinheiro, fortuna, sucesso, aplauso lá fora, não resolve, não organiza as nossas casas, meus irmãos. Ezequias ganha tempo, mas não organiza a sua casa. Deus é gracioso, mas graça não substitui a nossa responsabilidade. E aqui, para a gente caminhar para o fim, é o ponto mais sério do texto. Deus concede tempo, a casa não é organizada e alguém lá no futuro paga o preço. Deus concede tempo, a casa não é organizada, mas lá no futuro alguém paga o preço. Porque não tem como a gente jogar poeira para debaixo do tapete da nossa vida, meus irmãos. Não dá. Não dá. Se você assiste política, você vê que o caso aí do banco famoso, o cara ficou rico
com precatórios, com dinheiro que não valia nada, com dívidas das pessoas. E ele vivia uma vida de ostentação, muitos prazeres, muita fama, muitos carros de luxo, muitas viagens com gente importante, uma cara muito bonita. Até ouvi alguém dizendo ultimamente que os bandidos do Brasil estão de cara nova, porque antigamente os bandidos do Brasil era aquele cidadão de barrigão grande assim, tudo muito feio e abraçado com mulheres muito bonitas. Hoje os caras estão de cara nova, muito bonito, muito aparentado, muitos ricos, mas uma vida só de aparência, porque um dia a casa caiu e a casa caiu para ele. Ezequias guardou a poeira para debaixo do tapete. Ele não organizou a casa e o futuro vai cobrar o seu preço. O que não é tratado agora vai aparecer depois. Porque, em terceiro lugar, quando a casa não é organizada, o futuro sofre consequências. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 1 e 2. Ele fez o que o Senhor reprova. Ele seguiu as práticas detestáveis das nações. Manassés era o filho de Ezequias. Você não tem achado estranho, meus irmãos, a quantidade de filhos de crentes que não são crentes? Eu estava vendo um dado esses dias, que a maioria dos filhos dos crentes estão aqui no presídio de Alcaçuz. Você não acha estranho isso? Manassés herda o trono, mas ele não teme o Senhor. O texto diz que ele fez o que o Senhor reprova. O texto não acusa aqui Ezequias diretamente, mas ele diz nas entrelinhas que o legado, que o ensino espiritual não foi prolongado por Ezequias na vida de Manassés. Ezequias restaurou o templo, mas ele não ensinou a palavra de Deus ao seu filho. Ezequias levou o menino para a igreja, mas ele não ensinou Bíblia para o menino. Ele restaurou o culto público, mas ele negligenciou o altar da sua casa, a sua residência, o seu lar. Não podemos negligenciar, meus queridos irmãos, as disciplinas espirituais dentro da nossa casa. Não podemos orar somente aqui. Não podemos ler a Bíblia somente aqui. Precisamos buscar o Senhor nas nossas casas. Precisamos dobrar os joelhos diante dos nossos filhos. Eles precisam dobrar os joelhos conosco também. Eles precisam ver você orando. Eles precisam ver você buscando. É tempo de quebrarmos este ciclo de maldição. Por isso, nesta noite, Deus diz: põe a sua casa em ordem. Oh, aleluia. Oh, da basura, manabás. A maioria de nós trabalhamos para deixar coisas materiais para os nossos filhos. É o nosso sonho deixar uma casa, deixar um terreno, e tudo isso é muito legítimo. É muito bom deixar isso. Mas eu pergunto para vocês nesta noite: será que você tem deixado uma marca espiritual na vida do seu filho? Será que quando eles lembrarem de nós, lembrarem de você no futuro, terão em mente eu e você dobrado de joelhos orando pela madrugada? Será que quando seu filho lembrar de você no futuro, ele vai lembrar: mamãe estava lendo a Bíblia, mamãe estava rabiscando a Bíblia, mamãe estava buscando a Deus, mamãe era uma mulher de Deus? Porque se isso acontecer, aleluia, Deus vai trazer restauração.
Manassés faz tudo que seu pai fez ao contrário, ele desfaz. Diz o texto em 2 Crônicas, e para você entender tudo isso aqui que nós entendemos, é preciso que você leia as passagens que eu disse aqui, Isaías, Crônicas e também Reis. Não tem como a gente explicar todos os contextos, mas 2 Crônicas 33, do 3 ao 6, mostra Manassés reconstruindo altares idólatras. Manassés está adorando todo o exército dos céus. Manassés está sacrificando seus próprios filhos no fogo. Manassés está totalmente ao avesso do que o seu pai deveria ter ensinado. Se é que ele ensinou. Quantos filhos, meus irmãos, de crentes, estão enveredados pelo crime, estão enveredados pela prostituição, estão enveredados pela vida perdida e devassa. E eu quero perguntar, e você precisa ser sincero para você mesmo nesta noite: eu estou ensinando, eu estou sendo exemplo, eu estou mostrando a palavra de Deus para o meu filho? Quando a casa não é organizada, meus irmãos, existe um verdadeiro caos que se multiplica. O que não é tratado não pode ser resolvido. Não dá para a gente adiar problemas, meus irmãos. Toda igreja tem problema, queridos. Toda igreja. Toda igreja tem problemas. Eu estava vendo uma postagem hoje, Michele fez. Ela mostrou um pastor assim, mostrando uma frase. Como era a frase, Michele? Era do pastor mostrando assim. A frase era mais ou menos assim, eu vou parafrasear. O pastor estava segurando um cartaz, dizendo assim: a igreja do outro é sempre melhor do que a que você está. E o pastor do outro é sempre melhor do que o seu pastor. Até ele lhe conhecer. Quando ele lhe conhecer, aí vai ficar do mesmo jeito. Porque o problema não está na igreja, o problema está conosco, meus irmãos. O problema está na minha vida, eu que sou ruim. E quando o problema não é tratado, quando não é resolvido, quando ele é adiado, o caos se instala. Isso que eu estou pregando aqui é urgente, é necessário, meus irmãos. Você precisa chorar. Você precisa entrar na nossa torre de vigia. Você precisa. Você precisa. Ontem eu fiquei na torre de vigia sem querer, ontem. Deus tem me colocado na torre de vigia, muitas vezes sem querer. Dá uma dor, dá uma insônia, dá uma coceira nas costas, uma dor na barriga, e a pessoa fica olhando para cima. Quando a gente está olhando para cima na cama, a gente vai olhar para cima de joelho. Você precisa construir com urgência na vida do seu filho, para que ele, no futuro, carregue a chama que você levanta hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Ezequias, ela revela a negligência. Porque, diz o texto, lá para frente, que Ezequias é curado, o sol, a sombra retorna, e vem um pessoal da Babilônia visitar o seu reinado. E ele abre as portas do palácio. Entre. Pessoas estranhas entram na sua casa. Ele mostra tudo, não esconde nada. O texto sagrado diz que quando essas pessoas vão embora, o profeta Isaías volta lá e diz: quem são esses homens que vieram aí? É um pessoal, gente boa demais, que veio da Babilônia. Eles são gente, ó, é muito legal, só gente boa. Me deram presentes, ficaram felizes. Ezequias não falou nem sequer de Deus. Não deu glória a Deus, se exaltou, se arrogou do que tinha recebido, do que tinha, das conquistas. O profeta disse: pois esse povo que você colocou dentro da sua casa
no futuro eles vão arruinar os seus filhos. Sabe o que Ezequias diz? Boa é a palavra do Senhor, pois haverá paz e segurança enquanto eu viver. Tá tudo bem, vai ser para o futuro, agora eu estou em paz. Estou com o bolso cheio, o cofre está lotado. No futuro, eles que se virem, eu só tenho mais 15 anos. Ele ficou em paz com o presente. Ele não se angustiou com a sua casa no futuro. Ezequias, ao ouvir aqui a palavra do profeta Isaías, ele se tranquiliza, porque ele não experimentaria isso no seu tempo. É uma espécie aqui de egoísmo, de alívio egoísta. Ezequias, ele é negligente com a sua posteridade. Falta a intercessão da parte de Isaías, da parte de Ezequias. Ezequias experimentou Deus destruir um exército inimigo, voltar à sombra do sol como sinal, curar sua vida de uma enfermidade mortal. Mas agora ele aceita esta palavra passivamente e ele diz: boa é esta palavra. Não se negligencie, meu irmão. Não seja negligente. Dobre seu joelho. Não aceite a situação. Diga: Deus, o Senhor é o Deus do céu. Esta situação não pode permanecer assim. É o Senhor que manda. Alguns estudiosos dividem na resposta dada por Ezequias. Alguns dizem que ele foi humilde em aceitar a vontade de Deus. Eu não concordo. Outros dizem que ele foi egocêntrico por não presenciar a destruição dos seus, que estava tudo bem quando isso acontecesse, porque ele não estaria mais presente. Outros dizem que ele estava grato a Deus pelo adiantamento do desastre. Outros dizem também que ele era apenas um político. Mas a minha opinião é que ele foi egoísta, que ele foi negligente com relação ao futuro. Temos muitos homens de Deus na Bíblia que suplicaram a Deus pelas gerações futuras, meus irmãos. Daniel suplicou a Deus pelo futuro da sua nação. Moisés suplicou a Deus pelo futuro da sua nação. Você nesta noite precisa clamar a Deus pelo futuro da sua casa. Ponha a sua casa em ordem. Vá dobrar os seus joelhos. Vá orar pelos seus. Não permita que os seus filhos e que sua família seja dominada pelo mal deste século, pelo diabo que tão de perto nos rodeia. Não aceite esta situação. Vá clamar ao nome de Jesus. Finaliza essa mensagem dizendo para você: não negligencie com seus filhos, com seu casamento. Ponha a sua casa em ordem. Pais que estão até ativos nos seus trabalhos, mas que estão ausentes da vida de Deus e com Deus, por favor, retorne. Lares com Bíblia aberta no culto, mas que estão fechadas durante a semana, por favor, abra a Bíblia na sua casa. Filhos crescendo sem referência espiritual, não permita. Não basta amar a Deus, você precisa ensinar os seus filhos a amarem a Deus também. A Bíblia narra essa história para nos advertir. O problema de Ezequias aqui não foi falta de fé, de espiritualidade ou de amor a Deus. Foi falta de atitude. Atitude dentro da sua casa. A gente sua, se desgasta, ora, pede uma palavra a Deus, entrega uma palavra a Deus para a igreja. E eu oro para que você atenda o que está sendo pedido aqui, porque é palavra de Deus. Ezequias foi um grande rei para Judá,
Mas ele falhou em preparar quem viria depois dele, o seu filho Manassés. Ezequias ouviu esta frase que nenhum de nós gosta de ouvir. Eu queria estar pregando aqui as 5 maneiras de você ficar rico, ou os 12 passos para você ser feliz, ou as 5 maneiras de você conseguir fazer a sua primeira viagem para a Europa, ou as 12 formas de você virar rico até 2029. Mas Deus não me chamou para pregar sobre isso. Nesta noite, o tema desta mensagem é: põe a tua casa em ordem, viu, de Clay? Ezequias era um grande rei, um homem piedoso, um reformador espiritual. Mas Deus, quando olha para a nossa casa, meus irmãos, Ele faz um raio-x. Ele vê por completo. Deus dá a Ezequias mais 15 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tempo e mais tempo e mais tempo não corrige problemas espirituais. O tempo não vai ensinar você a ser crente. Tempo não vai ensinar você valores. Tempo não vai ensinar seu filho: eu quero mais um tempo, Senhor. Tempo não vai ensinar a você ser um servo de Deus. Você precisa decidir no seu coração a quem você quer servir nesta noite. Aleluia! Concluo dizendo para você aproveitar a oportunidade que Deus tem lhe dado. Você que ainda é jovem, que seus filhos ainda estão debaixo do seu teto, que seu casamento ainda está de pé para a glória de Deus, que você tem portas abertas na sua vida, que você tem tudo funcionando bem na sua casa. O Espírito Santo lhe diz nesta noite: ainda dá tempo de colocar as coisas em ordem. Talvez a vida não esteja assim como você imaginava, e você até pensa: vai tudo ruim, que é porque eu não tenho fé. Eu não tenho o emprego que eu queria porque eu não tenho fé. Nem sempre é falta de fé. Talvez seja Deus querendo trazer você para a ordem da palavra dele. Muitas vezes não é pecado. Não é algum pecado, porque Ezequias aqui mostra o texto, ele não cometeu nenhum pecado. Muitas vezes é uma pontinha de orgulho na nossa vida. Muitas vezes é a soberba. Tem pessoas que querem viver apenas por viver. Querem apenas ter as suas crises, os seus problemas solucionados. Querem apenas ficar livres da doença. Querem apenas ficar bem. Mas elas não querem Deus. Eu quero nesta noite, com a palavra põe a tua casa em ordem, dizer que você não queira somente viver, queira viver para a glória de Deus. Organize a sua casa. Põe a sua casa no centro da palavra de Deus. Dê um legado à sua família. Transmita fé para a sua casa. Fique de pé em nome de Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus? A palavra de Deus às vezes é difícil, né, da gente dar um glória a Deus, irmãos? Que a gente às vezes se acostuma em ouvir o que a gente gosta de ouvir. Tinha um profeta que só profetizava o que o rei não gostava de ouvir. Aí alguém dizia para ele: chama aquele profeta, e ele dizia: não, ele só fala coisa ruim para mim. Mas não, ele só falava coisa de Deus. Mas chama mesmo assim. Aí o profeta chegou lá na frente do rei: profetiza aí, profeta. Aí ele profetizou. Aí o rei: não gostei não. Como assim? A profecia foi boa, rei. Aí o rei já sabia tanto que ele só profetizava a verdade, que quando ele falou a mentira, o rei soube. Deus nos chama para pregar o evangelho, meus irmãos.
Põe a sua casa em ordem nesta noite. Oh,